Olá, meu nome é Liliana Aragão e hoje nós vamos discutir com vocês sobre direitos humanos da pessoa idosa. Eu quero fazer um convite a vocês para vocês curtirem o nosso canal no YouTube, darem um like no nosso vídeo e assisti-lo até o final, quando eu irei trazer algumas diquinhas para vocês sobre os direitos humanos da pessoa idosa. Vocês sabiam que os direitos humanos não é algo novo? Nem que tão pouco, muito além do que a gente imagina, né? Aquela velha máxima, direitos humanos é coisa de bandido? Pois bem, os direitos humanos têm uma longa história e ele nasceu lá nos idos da Revolução Francesa. Ou seja, os direitos humanos nasceu da burguesia, porque antigamente o rei era o grande senhor. Então o rei era quem mandava, o rei mandava prender, o rei mandava soltar. Ele mandava na igreja, ele mandava no Estado. A burguesia, não satisfeita com tudo aquilo, já que eles eram que trabalhavam, resolveram fazer uma revolução, a Revolução Francesa. Daí então surgiu liberdade, igualdade e fraternidade. Essência básica dos direitos humanos. Dos direitos humanos, a gente tem uma Carta Magna, que é o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, o momento em que a União, os Estados e o mundo estavam voltados para a pessoa humana, já que havíamos perdido várias vidas, principalmente na Europa. Várias pessoas da Europa morreram em função da Segunda Guerra Mundial. Então havia uma necessidade dos Estados se unirem para que outras situações, como a Segunda Guerra Mundial, não acontecessem mais. Daí eles se uniram e surgiu a Organização das Nações Unidas, o que criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal são para todas as pessoas e todos os países que são signatários da ONU. Então, todos os países que assinaram a Carta da Declaração dos Direitos Humanos devem cumpri-la. Daí, dessa Declaração dos Direitos Humanos, vai surgir todas as outras leis, inclusive as leis brasileiras. E as várias pessoas e vários cidadãos daqui do Brasil, eles são regidos por essa carta maior, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Ou seja, as pessoas idosas, as mulheres, as pessoas com deficiência, as crianças e os adolescentes. Todos nós somos regidos pela Declaração dos Direitos Humanos. Essa Declaração dos Direitos Humanos, ou a ideia de direito, ela vai surgir a partir de 3 direitos básicos, que são os direitos civis, que são ao próprio corpo, à privacidade, à locomoção, à segurança, à liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Os direitos sociais, que dizem respeito àqueles direitos às políticas públicas, a política de educação, de assistência social, de saúde, de lazer, de transporte. E os direitos políticos, o direito de votar, o direito de ser votado, o direito de escolher em quem nós iremos votar. Deles vão surgir os outros 2 direitos, os direitos civis e sociais. Por quê? Porque são aquelas pessoas que a gente vota, né, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, que vão elaborar as nossas leis. Ou seja, é a partir desses direitos políticos, de votar e ser votado, que vai surgir os nossos outros 2 direitos. Atualmente, né, na sociedade democrática em que a gente vive, ela reconhece como legítimos outros atores que antes da Declaração dos Direitos Humanos a gente não via como cidadão. A gente não, o Estado naquela época. Então hoje se fala nos direitos das pessoas LGBT, das crianças e adolescentes, dos povos indígenas, das mulheres. A gente tem outros direitos sociais, como por exemplo, preservação dos direitos ao meio ambiente, a ampliação do espaço político e a respeitar as diferenças de cada um. Todos esses direitos são decorrentes dessa Carta Maior, que é a Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para a pessoa idosa, né, além da Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem outros 2 grandes marcos, que é a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã, que nasce com compromisso de respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que o Brasil é signatário à ONU, e
o Estatuto do Idoso de 2003. Essas três marcas legislativas são muito importantes para os direitos da pessoa idosa. Então, o que é esse estatuto, né? O Estatuto do Idoso, né? Assim chamado, Lei 10.741 de 2003, ele objetiva garantir os direitos da pessoa idosa com igual ou superior à idade de 60 anos. Né, garantindo por lei o direito à saúde física e mental, o direito à crença, à saúde intelectual e social, objetivando amparar as necessidades comuns face à vida dessa pessoa idosa. Quem deve proteger, então, essa pessoa idosa? Todos nós. É dever do Estado, da sociedade e da família proteger a pessoa idosa. Cabe a nós, que estamos com vários idosos ao nosso redor, proteger a essas pessoas cumprindo a lei. Cabe ao Estado cumprir a lei, cabe aos cidadãos respeitarem as pessoas idosas e lutarem pela integridade física, mental e intelectual dessas pessoas idosas. E aí vocês me perguntam, quais são os direitos fundamentais dessa pessoa idosa? O direito à vida. Então, o idoso, cabe a ele, né? Cabe ao idoso, é um direito dele, o direito à vida. O Estado tem que cumprir esse direito, tem que dar a ele condições básicas para que ele tenha uma vida com dignidade. É também direito dele a liberdade, ao respeito e à dignidade. Todos os idosos são livres, então eles são livres para ir e vir. Obviamente que tem algumas condições que a gente diz que tem a ver com a saúde desses idosos que precisam ser observadas, mas o princípio básico é que eles têm direito à liberdade, à dignidade e ao respeito por todos, em todos os locais, inclusive principalmente no ambiente doméstico. O direito a um ambiente acessível. Os idosos, a gente sabe que muitos deles têm uma locomoção reduzida. E em detrimento dessa locomoção reduzida, os ambientes que eles frequentam, principalmente os ambientes públicos, eles devem ser acessíveis. Mas também no ambiente doméstico, no ambiente privado, é necessário que a família facilite esse acesso aos idosos, colocando rampas, colocando condições básicas para esse idoso se locomover, com banheiros acessíveis, com tapetes antiderrapantes, para que assim eles não caiam e eles consigam ter uma maior qualidade de vida. Isso no ambiente privado, no ambiente da residência dos idosos. Mas nos ambientes públicos também é necessário que essas pessoas sejam vistas, que olhem a acessibilidade desses idosos. Então, não pode haver, de preferência, tem que haver rampas, né, sem degraus, não pode haver degraus. Os banheiros têm que ser acessíveis a esses idosos, não podem ser escorregadios, porque são pessoas que muitas vezes têm a locomoção reduzida. Isso é uma das coisas que tem a ver com a acessibilidade, mas tem outras também. Eles têm direito à saúde. Então, todo cidadão e toda pessoa brasileira tem direito à saúde, porque a saúde é uma política pública universal. Então, os idosos também têm direito à saúde e devem lutar. Não é porque eles são idosos que tem que ser restrita a saúde deles. Muito pelo contrário, a gente precisa garantir aos idosos esse acesso à saúde. Eles têm direito à educação, à cultura, esporte e lazer. A ideia de idoso ficar em casa é uma ideia ultrapassada. A ideia de que o idoso não precisa estudar ou que não deveria estudar é ultrapassada. O Estado deve garantir o acesso a essas pessoas com idades acima de 60 anos, o acesso à educação, à cultura, ao esporte e lazer. Direito à profissionalização e ao trabalho. Não é porque ele tem 60 anos que ele não precise mais trabalhar. Se ele quiser, é um direito dele acessar o trabalho, um direito dele se profissionalizar. Está lá no Estatuto do Idoso. É também direito dele a previdência e a assistência social. A previdência ela é uma política que ela é contributiva, então se aquele idoso ele contribuiu para a previdência social, ele tem o direito a se aposentar. A assistência social é para quem dela necessitar. E se o idoso tiver 65 anos e ele não tiver nenhum outro tipo de renda, ele tem direito a acessar o benefício de prestação continuada. Ou seja, ele tem direito a acessar a assistência social do governo federal. Ele tem direito à habitação. Também é um outro direito da pessoa idosa.
ter um local para residir, ter uma habitação. É o direito dela também ter transporte e direito à justiça, ou seja, a pessoa idosa tem vários direitos e vocês, a pessoa que é idoso, o seu familiar e o Estado precisam estar atentos, porque está tudo lá no Estatuto do Idoso. Bom, mas vamos falar de um detalhe muito importante que diante do quadro de pandemia que a gente está vivendo hoje, tem crescido muito, que é a violência contra a pessoa idosa. Os índices de violência doméstica têm aumentado, e não só com a pessoa idosa, mas em todas as pessoas que são vulneráveis, ou seja, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. Todos eles estão sofrendo com os altos índices de violência doméstica. Por quê? Porque a gente está mais em casa. Estamos no isolamento doméstico em função da pandemia do coronavírus e isso aumenta os índices de violência contra a pessoa idosa. E hoje uma das grandes violências é a discriminação. Muitas pessoas acham que o idoso já está incapaz, quando não é verdade. Então a gente não deve discriminar o idoso porque esta pessoa tem mais de 60 anos. Um outro dado sobre os crimes mais cometidos contra a pessoa idosa é recusar, retardar ou dificultar o atendimento de prestar assistência à saúde sem justa causa. Fiquem atentos, principalmente atualmente diante do coronavírus, né? Já que vários idosos são grupos de risco. Esses idosos, às vezes, as pessoas retardam um pouco o acesso à saúde porque são pessoas idosas. Então não permitam, porque é um direito da pessoa idosa acessar a política de saúde, que é uma política universal. Abandonar o idoso em hospital, entidade de longa permanência ou não prover as necessidades básicas quando obrigada por lei. Bom, infelizmente tem muito familiar que se exime da responsabilidade com seu idoso. Então, esse é um dos outros grandes fatores que vão ocasionar na violência contra o idoso. Expor a perigo a integridade física desse idoso, obter acesso o acesso a cargos públicos por conta da pessoa que já está idosa, negar por motivo de idade o emprego ou trabalho a esta pessoa. Isso não é motivo para negar o trabalho, isso se chama preconceito e discriminação. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis sobre a pessoa idosa, apropriar-se ou desviar bens e proventos desta pessoa, e a gente certamente ao redor de vocês já observaram alguma situação onde um familiar de repente retém o cartão desse idoso, da pensão desse idoso ou da aposentadoria desse idoso. Isso é um crime, uma das violências mais cometidas contra a pessoa idosa. Negar o acolhimento, a permanência ao idoso em abrigamento, aqueles idosos que de repente não têm um familiar, não têm com quem ficar e aí necessitam de um abrigo, né? Então, uma outra violência é negar o acesso a essas pessoas ao acolhimento, ao abrigamento. Exibir ou vincular informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Induzir a pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para administrar bens ou deles dispor livremente, assim como coagir, a doar ou outorgar a procuração. Então, esses são alguns dos crimes que as pessoas idosas são acometidas. Obviamente que dentre eles tem outros grandes crimes e aí a gente entra no contexto da violência e dos maus tratos contra as pessoas idosas. São as mais graves, as que mais aparecem são o abuso físico, psicológico e sexual. Então, tem muitas pessoas idosas que apanham dos seus entes queridos. Vamos lembrar, a gente está numa época de pandemia, onde as pessoas estão em casa e os crimes domésticos estão aumentando. Os idosos, eles sofrem muito com violência doméstica, os idosos sofrem muito com violência psicológica e também, pasmem, mas eles também sofrem com violência sexual. Muitos idosos sofrem violência sexual dos seus próprios parceiros. Então, vocês fiquem ligados e procurem ajuda sempre que esse tipo de violência acontecer, tanto a física, quanto a psicológica, quanto a sexual.
existe também, né, o abandono, ou seja, muitos idosos são abandonados pelos seus entes queridos, pela sua família e muitas vezes, inclusive pelo próprio Estado. O Estado abandona esses idosos e vamos lembrar que compete ao Estado, à comunidade e à família a proteção dessas pessoas idosas. Por negligência, por abusos financeiros, como eu falei anteriormente, muitos idosos têm os seus cartões magnéticos retidos para que alguma outra pessoa possa sacar o seu benefício, possa sacar a sua aposentadoria. Além da autonegligência, que é quando aquele idoso ele não consegue mais cuidar de si e eles acabam se autonegligenciando. Mas então, eu percebi que os direitos humanos não vieram do nada, eu percebi que eu, que sou uma pessoa idosa, eu tenho alguns direitos que são fundamentais e que eu tenho que observar, mas quando eu perceber que esses direitos não estão sendo garantidos ou quando eu sofrer uma violência, quem eu devo procurar? Boa pergunta, às vezes a gente não sabe a quem recorrer nesses momentos, não é verdade? Então, vocês devem procurar os Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, que são Centros de Referência Especializada da Assistência Social. Eles estão espalhados em todos os municípios do Brasil. Certamente, perto da sua casa, deve existir algum CRAS ou algum CREAS que vocês possam procurar para buscar se informar e tentar superar essa realidade de violência, de negligência ou de algum dano à sua saúde física, mental e psicológica. Vocês podem procurar as delegacias especializadas ao atendimento e à proteção da pessoa idosa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, além de poderem ligar para o Disque 100. E agora uma diquinha importante, saindo do forno. Vocês sabiam que recentemente o governo federal publicou no Diário Oficial uma lei, a Lei 14.022 de 2020, que diante do quadro de pandemia que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão ficando mais em casa, as pessoas estão convivendo mais com a sua família, ou seja, quem já vive uma realidade de violência doméstica está mais exposto à violência doméstica. Então essa lei veio a proteger as pessoas idosas, as mulheres, as crianças e adolescentes, as pessoas com deficiência, nessa época de pandemia, já que a gente está ficando em casa e que os índices de violência doméstica têm aumentado. Então, foi publicado no Diário Oficial a Lei 14.022/2020, que vai proteger todas essas pessoas que são mais vulneráveis à violência doméstica. Então é isso, por hoje é só. Eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, curtam a nossa página, compartilhem o nosso vídeo e eu aguardo vocês. Até a próxima!